pausa para a Copa do Mundo, né? A Série B do Campeonato Brasileiro, ela não para, né? A Série B continua. E aí, para falar disso, antes eu peço o seu like aqui para nosso vídeo ou nossa live ficar em alta aqui no YouTube. Se inscreve no nosso canal. Quanto mais inscritos, mais em alta a gente fica, mais relevante o nosso canal fica dentro da plataforma. E a gente tem muito a crescer também, né? Vamos voltar àquele engajamento que a gente tinha uns tempos atrás, né? A gente deu uma paradinha nos conteúdos aqui, mas estamos tentando voltar, né? Estamos tentando voltar e vamos que vamos, gente. Colocar aqui na tela a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, que teve aí troca de liderança e até teve uma inversão ali grande, né? O Sport e o Vila Nova subindo 2 posições e assumindo ali liderança e vice-liderança, respectivamente. E o São Bernardo, que era o líder, o Náutico, que era o segundo colocado, caem aí 2 posições. E, cara, isso daí é muito importante porque a Série B agora tem ali o primeiro colocado sendo o campeão e subindo, o segundo colocado subindo junto. O terceiro até o sexto tem que jogar aquela fase de playoffs, né? Tem que jogar um mata-mata ali ainda para definir quem vai subir mesmo, certo? Então, é importante demais você manter ali a primeira ou a segunda colocação, tá ligado? E aí, essas trocas de liderança, olha, e tá muito perto, né? Tá muito perto, é 22, 22, 21, 19, 18, 17, 17, 17, 17. E aí até o 10º colocado, o Juventude, 16, ele pode vir para uma posição de classificação, né? Vai ser muito apertado esse campeonato, até porque agora também aumenta um pouco essa margem, né? Se a gente já tinha campeonatos brasileiros da Série B muito equilibrados, subindo só os 4, imagine agora que você aumentou aí essa margem para 6 times, né? Do terceiro ao sexto jogam esse playoff, então isso vai ficar uma briga muito mais apertada, muito mais envolvente até o final do campeonato, porque você abre margem para mais times conseguirem essa vaguinha aqui para disputar o playoff, certo? Mas enfim, vamos falar um pouco aí sobre essa 11ª rodada, né, que teve jogos aí nesse último final de semana, entre sexta e domingo, né? Não, e ontem na verdade teve a última partida, mas vamos lá, a gente teve Juventude vencendo a equipe do América. Juventude na verdade o único time da Série B que conseguiu eliminar um time da Série A, né, na Copa do Brasil. E aí a gente tem também outras equipes aí, deixa eu pegar aqui o chaveamento já da Copa do Brasil, porque já foi definido também, né? Então, só pra gente poder trazer aqui as... Cadê aqui? Ah, não acredito, velho. Eita, ele tira isso? Ah, pô, o aplicativo aqui, ele... Aqui, o chaveamento da Copa do Brasil, né? A gente tem... Da Série B, a gente tem aqui a equipe do Juventude que enfrenta a equipe do Atlético Mineiro, né? E o Fortaleza que enfrenta a equipe do Palmeiras. Esses duelos aqui, eles não tem data definida ainda, mas a certeza é que é só depois do retorno da Copa do Mundo, né? A Série A volta no dia 22 de julho, esses jogos estão previstos para um pouquinho depois, né? O Fortaleza ainda tem também a final da Copa do Nordeste, né? Que vai jogar hoje, na verdade, nessa terça-feira contra o Vitória e depois no sábado. E aí na próxima rodada o Fortaleza só joga na terça. Então já um spoilerzinho aqui, né? A próxima rodada da Série B começa na sexta-feira, dia 5, e se estende até quarta-feira, dia 10. Então bem espaçada. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre o calendário, né, da Série B. Mas voltando aqui, né, a gente teve rodada de clássicos aqui, com também o Juventude ganhando do América. O América estende aí a sua fase ruim, né, não tem nenhuma vitória no campeonato, né, uma fase péssima da equipe do América. E continuando assim, meu irmão, rebaixamento na certa, né? E o time do América, que era geralmente um time que brigava por acesso, que subia, que jogava Série A, né, que conseguia grandes feitos, era um time que disputava muito bem. E, bom, tá numa situação bem complicada. E aí já vem o primeiro clássico aqui, né, com o empate entre Atlético Goianiense e Goiás. O Atlético que não tá tão bem, né, na tabela de classificação, e o Goiás que
Perdeu a oportunidade de subir um pouquinho mais na tabela, né? O Goiás, eu achei que iria ganhar o Goiás. Mas clássico é clássico, né, gente? A gente sabe disso. E aí, olha o Criciúma vencendo a equipe do Avaí também, né? Fortaleza, que eu achei que venceria o Atlético, né? O Náutico, que eu achei que venceria o Sport também. Mas, enfim, o futebol, né? São Bernardo 1-1 contra a equipe do Novo Horizontino, um jogo entre as duas equipes aí de São Paulo, né? E o que tirou a liderança da equipe do São Bernardo. E o Sport naturalmente também vencendo, ultrapassou o próprio Náutico, né? E aí também tem outro time, Vila Nova, que vencendo a equipe do Londrina, passou o Náutico e o São Bernardo. E aí fica lá com a mesma pontuação da equipe do Sport. Mostra muito do equilíbrio que tá essa Série B, né? As trocas de posições muito intensas. Toda rodada é um líder novo. Toda rodada troca ali a galera que tá na primeira e segunda posição, né? Vai ser um campeonato muito intenso aí e muito equilibrado. O Ceará perdendo em casa pra equipe do Operário. Cara, pra mim foi uma surpresa isso aqui também, tá? O Cuiabá vencendo a equipe do CRB, tira aquela sequência de vitórias da equipe do CRB no campeonato, né? O CRB tava escalando a tabela ali e agora o Cuiabá dá uma freada nessa escalada da equipe do CRB. E a Ponte Preta empatando contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. E aí, como eu tinha falado, né? A próxima rodada ela já começa na sexta-feira e aí a gente fala desses próximos jogos na próxima live, tá? Mas enfim, gente... falando um pouquinho sobre o calendário, né? 11 rodadas já aconteceram, faltam 27. E aí eu fiz uma continha aqui, ó. Vamos pegar os próximos finais de semana. Se a gente tiver uma rodada por semana, a gente vai ter, precisa de 27 rodadas, né? Então, no mês de junho tem 4 finais de semana, 4, beleza. Em julho, mais 4, 8. Em agosto tem 5 finais de semana, 2, 9, 16, 23 e 30, né? Então 5 mais 8, 13. Mais 4 em setembro, 17. Mais 4 em outubro, 21. Em novembro, mais 5, 26. E aí, mais um de dezembro, se tiver uma rodada por final de semana, a Série B acaba sem muito conflito de datas no dia 6 de dezembro, né? Na primeira semana de dezembro. Aí, como a gente não tem também muitas equipes da Série B envolvidas ali na Copa do Brasil, é apenas o Juventude e o Fortaleza, e o Fortaleza também na final da Copa do Nordeste, mas já acaba nesse sábado e aí já não atrasa a rodada, não precisou adiar nenhuma partida do Fortaleza, né? A Série B pode pegar algumas rodadas também e colocar ali no meio de semana, né? Imprensar em alguns momentos, não todas, 2 rodadas apenas você anteciparia o final do campeonato para não no dia 6 de dezembro, mas poderia encerrar o campeonato ali no dia 22, né? 2 semanas antes. E aí você já teria mais tempo de férias para os jogadores. Eles poderiam se reapresentar mais cedo para poder se preparar melhor para a temporada seguinte, né? Então, assim, não é algo que vai inflacionar, inchar o calendário da série B se fizer isso, e pode dar uma folguinha lá no final da temporada, o que eu acho que é mais importante, certo? Em algum momento ali, sei lá para outubro, você pode pegar uma semana e colocar uma rodada no meio de semana. Aí seria aqueles jogos de uma semana apenas, né? Quarta, domingo. Não, na verdade seria domingo, quarta e domingo só, né? A outra quarta descansaria. E aí em outro momento, será em setembro mesmo agora, em agosto ou em julho, né? Bota mais uma rodada no meio de semana para dar uma acelerada assim, sabe? E aí não tem muito problema de calendário, muito problema de data com a Série B do Campeonato Brasileiro, tá? O que pode acontecer, por exemplo, um Juventude avançando de fase, um Fortaleza avançando de fase, né, na Copa do Brasil, e aí tendo mais jogos ali, né, e aí teria que planejar um pouco melhor esse calendário para essas duas equipes, mas enfim, é isso, né? Mas o Liano falando aqui, Fortaleza vai enfrentar o Palmeiras, sei que a questão técnica é gritante, mas eu tô preocupado com a arbitragem, porque tu viu o último jogo do Palmeiras que o árbitro fez? Cara, eu não assisti o jogo do Palmeiras, né? Na verdade,
Não lembro qual foi o último jogo do Palmeiras que eu assisti. Acho que esse ano eu não vi nenhuma partida do Palmeiras. Acho que nenhuma mesmo. Nem final, nem em Paulista, nada. Mas eu tô acompanhando ali os problemas de arbitragem que a galera tá falando. O próprio Palmeiras reclamando também de muito de arbitragem. A galera reclamando de arbitragem a favor do Palmeiras. Tá uma loucura, né? A arbitragem brasileira. Bruno, acredito que o Fortaleza ainda não ganhou de nenhum alvinegro nesse ano. Próximo adversário alvinegro é a Ponte Preta. Será que o Fortaleza vai conseguir ganhar? Cara, é um dado curioso esse, né? Um dado curioso. E perdeu pro Atlético agora, né? Joga contra o Vitória, que não é alvinegro. Aí tem o Náutico na próxima rodada da Série B. Depois joga contra o América de Natal. Eita, o América Mineiro. Depois joga contra o CRB. Revanche aí na Copa do Brasil, né? Depois joga contra o Sport. Revanche da Copa do Nordeste. Depois joga contra a Ponte Preta no dia 2 de julho. Mas é um dado curioso, né? É uma curiosidade. Não é nada muito místico assim, digamos. Algo muito racional, né? Só uma curiosidade que os alvinegros, o Fortaleza não conseguiu ganhar de nenhum, né? Enfim, foi campeão cearense empatando as 2 partidas contra o Ceará, né? Então tem esse fato curioso aí também, né, Liano? Mas enfim, será que consegue ganhar? Cara, eu espero que sim, né? Espero que consiga vencer aí. Até porque a Ponte Preta não tá bem na tabela, né? A Ponte Preta onde tá aqui. Aí é esse tipo de jogo que não pode perder, né? Aproveita até pra afastar um pouco dessa zica, a galera que gosta de trazer essa mística, tá ligado? Né? Mas enfim, é isso, velho. Bom dia, José Valmir. Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado pela presença aqui no nosso canal, tá?